Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar mais um seminário de coisas legais desse semestre, dando nossa sequência da invasão do outro lado da estrada. O Daniel hoje apresenta, que também é da Federal, né? O último também foi de lá. Então, hoje ele vai falar sobre, é um título muito grande, existe álgebra mais visual do que figuras? Quando alguma palavra vale mais do que 1000 imagens? Muito obrigado, Leandro. Antes de começar, eu queria agradecer imensamente o convite para dar essa palestra. Para mim, eu nunca tinha pensado em fazer uma palestra sobre coisas legais. Em matemática, a gente fala sobre matemática e, obviamente, aquilo que a gente trabalha, a gente acha legal. Mas o seminário de vocês não é sobre o que as pessoas trabalham, é sobre coisas legais, que, de alguma maneira, tem algum consenso que é legal. Eu espero que vocês gostem do que eu vou apresentar, não pelo resultado em si, não pelo tema da palestra, mas pelo aspecto que eu vou destacar do tema. O tema, daqui a pouquinho eu chego nele, não vai demorar muito, mas aí eu falo. Antes de falar do tema, eu vou chegar por que eu cheguei nesse tema, tá? Na minha experiência com esse tema, que é a parte legal que eu quero relatar, a minha experiência, não o tema em si. Vocês já construíram um zoológico? Aqui obviamente, eu estou usando o zoológico como uma metáfora, tá? Todo matemático, toda pessoa que estuda matemática tem que ter na cabeça uma coleção de coisas bizarras. E é isso que eu chamo de zoológico. Tá? Então, se você não construiu o seu ainda, provavelmente você já construiu e não sabe, se você nunca parou para pensar. Mas você tem que ter um zoológico se você estuda alguma coisa de matemática. Não é possível não ter um zoológico. Algumas coisas vão aparecer na sua vida. Quando eu falo, dá uma função, tá, uma descontínua. E óbvio que eu posso perguntar, com que grau de descontinuidade você quer? Descontínua num ponto, em 2, em 3, em tal lugar, ou aquilo. Então, tem uma série de coisas que, usualmente, a gente não usa, quase nunca a gente usa, mas funcionam como exemplos e contra-exemplos para conceitos e coisas que não deviam ser conceitos da matemática. Então, ali tem alguns exemplos do que eu tenho no meu zoológico. Obviamente, algumas coisas são específicas, esse aqui eu pus de sacanagem mesmo, porque é um exemplo para quem estuda topologia, em geral, tem essa preocupação. E aí tem outras coisas que podem aparecer num exemplo. Eu vou destacar uma das coisas que eu acho genial, que é esse último aqui, que é de álgebra, que eu acho simplesmente genial esse exemplo. E é super simples, na realidade, não tem nada demais, mas ele tem uma jaulinha própria no meu zoológico, que é um exemplo que eu aprecio muito esse exemplo. Tá? E desses aqui tem um que eu sei, mas não gosto, que é esse aqui, ó, construção de uma função contínua que não é derivável em nenhum ponto. E daqui a pouco eu vou dizer por que eu não gosto desse objeto enquanto elemento do meu zoológico. Então, o tema dessa palestra, que é sobre o que a gente vai falar hoje, é mais uma trajetória do porquê que eu cheguei num objeto e que me mostrou algumas facetas de como a gente aprende matemática, de como a gente constrói conceitos matemáticos, e que me surpreendeu o que aconteceu comigo, na realidade. Vocês já devem ter ouvido falar da curva de piano, né? Imagino que todo mundo já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar hoje, e ela é uma curva, o que a gente chama de curva é uma função contínua definida no intervalo, tá? É isso que a gente chama de curva. Então, é uma curva definida no intervalo 0,1, com imagem no quadrado 0,1 por 0,1, que é sobrejetora e contínua. Tá? Para quem nunca pensou sobre o assunto, as duas coisas podem ser bastante surpreendentes, que exista uma curva contínua. Contínua, obviamente, é fácil, é só colocar ela lá de qualquer jeito. Mas sobrejetora já pode ser surpreendente. Mas se você estudou um pouquinho sobre cardinalidades de conjuntos, você sabe que o contínuo e o quadrado de dois contínuos têm a mesma cardinalidade. Então, daí sai que existe uma função bijetora entre essas coisas. Só que, em teoria de conjuntos, sempre que a gente faz funções bijetoras, muito raramente elas são contínuas. Até muito raramente você tem topologia para discutir continuidade. Você está preocupado só com elementos do seu conjunto. E aqui a brincadeira é uma contínua sobrejetora. Essa é a brincadeira. Então, vamos lá. Se você procurar na internet, se você for fazer o que todo mundo faz hoje, vai na internet e procura alguma coisa na internet. O que você vai achar é isso aqui. Tá? E aqui eu vou fazer uma crítica ao modo como a gente usa a internet. Né? Fonte Wikipédia. A Wikipédia nunca fez um desenho, né? Então ela não é autora de merda nenhuma. Então por que ela aparece aqui como autora? Né? Mas todo mundo faz isso. Eu já li fonte internet, né? Que eu achei mais legal ainda. Assim. Coisa maldosa. Né? E esse é o desenho que fala, isso é a curva de piano. Aí você fala, putz, óbvio que isso não é uma curva de piano. Né? Isso, obviamente não é sobrejetor, tem um monte de buraco aqui em tudo quanto é desenho. Então, não, mas é um processo interativo que não sei o quê, que não sei o quê.
E bem, na minha busca por rechear o meu zoológico, eu não coloco só o objeto dentro do meu zoológico, eu coloco a minha compreensão do objeto. Então eu precisava me convencer que isso aqui dava uma curva contínua e sobrejetora em algum contexto. Ah, não, você faz um processo que é o limite de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para mim é óbvio que vai dar uma coisa densa. Para quem conhece o conceito de densidade, ou seja, uma coisa que pega quase tudo. Mas dizer que é sobrejetora... Mas dá para procurar outros desenhos, né? Não sei se eu achei o original do desenho, mas na outra fonte eu achei o desenho. E aqui eu já vou fazer uma pausinha para indicar esse site aqui, ó. Para quem gosta de história da matemática, simplesmente pega St. Andrews e coloca História da Matemática St. Andrews. É uma universidade na Inglaterra que tem um site sobre história da matemática espetacular, assim, um dos melhores que existe sobre história da matemática. Sobre história da matemática, eu acho que é o melhor site que existe, com certeza. E é muito bom. E lá tem essa figurinha, e aqui tem o autor dessa versão da figurinha. Tá? Esse cara aqui é o cara que fez. Na realidade, o que está colocado aqui é que é um processo iterativo que você vai iterar infinitas vezes, no limite você chega a uma função sobrejetora. Procurando um pouco mais, tem variações. Aqui, por exemplo, tem 2 variações dela. A de cima é chamada curva de Peano mesmo, e a de baixo é chamada curva de Hilbert, ou curva de Peano feita por Hilbert. Tem essa brincadeira. Essa de baixo, na realidade, se você não prestar muita atenção, ela acaba sendo mais comum que a de cima. E depois, no final, eu vou mostrar a origem desse desenho aqui. Esse aqui eu consegui a origem mesmo. Espero dar tempo de fazer isso no final. Só que qual é o problema? Reparem, todos esses desenhos que eu apresentei para vocês, as curvas que aparecem, os pedaços de curvas, são verticais e horizontais. Tá? Aí você fala, faz esse processo ao infinito. Tá bom, você faz esse processo ao infinito. Mas não é difícil imaginar que eu vou fazer esse processo de fazer curvinhas verticais e horizontais, sempre colocando essa coordenada, ou essa coordenada, ou essa coordenada, em cima dos números racionais. Então a gente pode imaginar que eu consigo fazer esse processo sem muito problema, com todos esses tracinhos aqui, com uma das coordenadas racionais. Só que dentro do quadrado 1 por 1, está lá o ponto raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2 sobre 2. Em que momento da interação a curva vai passar por esse ponto? Nunca. A menos que tenha algum truque ali para dizer que aquilo não pode ser racional, que não sei o quê. E você sabe, nunca tive paciência de procurar com muito detalhe essa construção. Até porque eu não gosto de construções iteradas, assim. Por isso que eu já não gosto da função contínua, lá, que não é derivável em nenhum ponto. A construção dela é iterada. Por isso que eu já não gostei dela. E essa aqui ainda é pior, porque eu olhava para os desenhos, tudo que você vê o desenho, você não vê a construção, você não consegue achar a essência. E espero que no final até fale um pouco mais sobre isso, mas me incomodou muito que isso aqui, ficava claro para mim que isso aqui não ia estar na imagem, a menos que alguém tomasse cuidado do que está fazendo, e eu nunca vi o cuidado sendo tomado. Aí algum dia me deu na louca, eu falei, não, vou pegar o artigo do Peano. Aí eu fui lá e peguei o artigo do Peano. Para minha surpresa, o artigo do Peano é escrito em 1890. Escrito em francês. Para minha sorte, eu consigo ler em francês. Essa é uma das grandes jaulas que eu tenho no meu zoológico, digamos assim. Eu consegui aprender um pouco de francês. Então, e para minha surpresa absoluta, o texto é legível. Absolutamente legível, claríssimo. Tem 4 páginas, essa é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Na quarta ele ainda fica brincando com o que já foi feito sobre o assunto, não sei o que, não sei o que. E, obviamente, como vocês podem ver, não tem nenhum desenho. Então, ele não fez desenho. Ele fez a curva de Peano na álgebra. E aí eu falei, putz, será que dá para entender isso? Aí eu fui tentar entender. Só que eu devo ter lido isso com muito sono um dia, ou muito desesperado, e eu não entendi muito, não, na primeira leitura. Tá? E aí ficou essa minha tentação aqui, né? Qual a ideia por trás dessas 4 páginas? E se eu quero acrescentar coisas do meu zoológico, eu consigo usar essas 4 páginas para criar uma jaula no meu zoológico que tenha uma curva, que preencha uma área do plano, e que faça sentido para mim, pelo menos? Bem, eu li o artigo um dia, alguns meses depois eu tinha uma ideia torta sobre o artigo. E é sobre essa ideia torta que eu vou falar, na realidade. Eu fiquei com uma compreensão do artigo bem torta, mas que me ajudou muito depois a compreender a coisa mais simples do mundo. Do mundo não, coisa
a construção que ele fez. Então, eu quero entender a curva do piano. A compreensão que primeiro me ficou foi que ele faz o seguinte. Pega um número qualquer entre 0 e 1. Peguei o π1, que eu chamei de π1 só porque é π módulo 1, que é π menos 3. Então, ou seja, as casas decimais do π. Então, está ali o π. Eu acho que está certo que eu copiei de algum lugar da internet, tá? Não fiz a conta disso, como a gente faz sempre hoje em dia. Né? O que você faz com isso? Qual era a minha compreensão da curva de piano? Eu preciso de 2 coordenadas. Para cada t, eu preciso de um x de t e do y de t. Tá bom. No x do t, o x do π1, desse cara, eu vou pôr esses números. Como vocês podem ver, eu estou. Pega 1, pula 1, pega 1, pula 1, pega 1, pega 1. E na coordenada y, eu ponho o quê? Os outros. Faz sentido para vocês isso? Se eu fizer isso, eu vou obter que a imagem desse número, pela curva de piano, é isso. Essa é a primeira compreensão que eu tive. Obviamente, essa construção é bonitinha e leva a uma formulação geral, que é essa daqui. Né? Dado uma sequência de dígitos, eu vou pegar os de posição ímpar e depois os de posição par. Cara, maravilha, né? Vocês concordam comigo que isso é claramente sobrejetor? Você me dá um ponto qualquer nesse cara, eu escrevo ele desse jeito e construo aquele outro. Essa função é contínua? E agora eu vou pedir que alguém lembre aqui qual é a definição de continuidade de função. Em espaços métricos, tá? Porque eu vou usar aqui espaço métrico aqui. No R2. Então, tem uma função que eu chamei de P. De R. Em R2 não é exatamente R, é um quadrado, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode brincar aqui, genericamente. Quando que uma função é contínua? Dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se módulo de x menos x0 é menor que delta, implica em módulo de f de x menos f de x0 menor que epsilon. Tudo bem? Todo mundo lembra dessa definição? Aqui, se eu quiser ser bem bonitinho, eu preciso pôr norma aqui, porque eu estou no R2, não tem um módulo bem definido, mas tem uma norma, não sei o que. Então, vamos mostrar que ela é contínua, que um troço definido desse jeito é contínuo? Pela definição. Eu tenho aqui o meu intervalo, eu tenho aqui o quadrado, pego um ponto do quadrado, que eu imagino está na imagem da função, então aqui está o x0, aqui está o f do x0, eu vou lá, pego um epsilon em torno dele, e eu preciso achar um delta ali, que todo mundo em torno do delta vem para cá, correto? Bem, deixa eu apagar esse f de x aqui, deixar só assim. Eu vou pegar um epsilon, só que em vez de pegar uma bolinha quadrada, dentro dela eu vou pegar uma bolinha redonda, eu vou pegar uma bolinha quadrada. Por que eu vou pegar uma bolinha quadrada? Porque eu projeto ela bonitinha assim, ó, em torno desse ponto, e projeto ela bonitinha em torno desse ponto. Para brincar com o fato de que eu estou fazendo sequências de números, é isso que eu estou fazendo, eu vou supor, então, agora que esse carinha aqui é menor ou é do tamanho de 1 sobre 10 elevado a um certo n0. E vou pegar o lado de cá do mesmo tamanho, 1 sobre 10 elevado a n0. Correto? Então, se eu tiver coisas que aqui tem a distância menor do que isso e aqui tem a distância menor do que isso, eu caio dentro desse quadradinho que está dentro da minha bolinha de raio epsilon. Perfeito? Então, eu preciso voltar agora esse quadradinho para cá. Só que voltar para cá vai ser muito simples. Por quê? Quando eu olho para essa decomposição, cada número sequente é uma potência de 10 a menos alguma coisa. Na realidade, quando a gente escreve um número como sequência de dígitos, quando eu comecei escrevendo x igual a 0,1, a 2, a 3 e assim sucessivamente, o que eu estou dizendo é que x é igual a 1 dividido por 10, mais a 2 dividido por 10 ao quadrado, mais a 3 dividido por 10 ao cubo, mais, e assim sucessivamente. Ou, de maneira mais geral,
somatória para i de 1 até infinito de AI dividido por 10 elevado a i. Essa é a brincadeira que a gente faz. Tudo bem? Então, se eu quero que a distância entre dois números aqui esteja controlada, no sentido de que eu quero que desse lado a distância entre os números seja menor do que 1 sobre 10 a n, basta eu pegar do lado de lá uma coisa de comprimento 2n0. No sentido de que, a partir do comprimento 2n0, a distância entre esses dois pontos vai produzir coisas aqui com distâncias da ordem 1 sobre 10 elevado a n0. Faz sentido para vocês? Então, quem é o meu epsilon? 1 sobre 10 elevado a 2n0 mais 2, se você quiser, para ter garantia de que não dá problema. Então, dado o epsilon, eu consigo um delta, e, portanto, essa função é contínua por definição. Que ela é sobrejetora, a gente já comentou, né? Pega um número qualquer no quadrado e põe lá. Porra, se era fácil assim, por que tem aqueles desenhos de merda no site do Wikipedia? Estou roubando, né? Vocês percebem que eu estou roubando ou não? Mas a ideia do piano, eu tenho certeza, é essa a ideia do piano. Mas qual é o problema dessa ideia? Qual é a dificuldade? Por que não é explicado desse jeito no resto do planeta? Vamos pegar um exemplo, só para a gente entender o tipo de coisa que pode acontecer. Quanto que é a imagem do 1? A minha promessa é uma função P do 0,1 no 0,1 cartesiano 0,1. Então, onde vai o 1? Se eu olhar para a definição que eu fiz ali, já começa a dar problema, porque o 1, se eu quiser escrever o 1 normal, não tem esse 0 aqui, né? Mas eu não preciso escrever o 1 normal. Usando isso aqui, eu sei que 1 é igual a somatória, para i de 1 até infinito, de 9 sobre 10 elevado a i. PG, né? Desculpa. Soma infinita de uma PG. E isso me permite, então, escrever o 1 como sendo 0,9999 e assim sucessivamente. Então, agora o 1 está dentro do escopo da minha função. E a imagem do 1, faça aquela brincadeira, P de 1 vai ser igual a P de 0,999, que é igual, aqui é bem simples fazer a brincadeira, só tem um número, então isso vai ser 0,999, ou seja, vai ser o 1,1. Roubei alguma coisa? Aqui não. Mas isso me alerta para um problema que eu tenho de definição da minha função. Por que me alerta para um problema? O 1 está fora do meu domínio quando eu escrevo desse jeito. Mas se eu quiser escrever 0,23, 23 é ruim, 0,28, e aí, então 0,28, eu também posso escrever 0,279999. E essas duas coisas vão ser iguais. O problema é que na hora que eu aplicar a minha P, o que vai dar? O de cima é bem simples, dá 0,2, 0, 0, 0, estou pegando só as posições ímpares, e o outro vai dar 0,8, 0, 0, 0. E o de baixo? O de baixo vai dar 0,29999, 0,79999. 3 pontinhos aqui, tudo bem? Essas duas coisas são iguais, mas essas duas coisas não. Então, onde eu roubei, eu defini uma função que não é função. Esses dois pontos são iguais e estão dando duas imagens diferentes. Eu tenho certeza, assim, do meu conhecimento de como um matemático pensa, eu tenho certeza que o piano fez isso. E chegou e falou, que merda, meu. Deu errado. Como é que eu conserto essa merda? Aí a brincadeira é, como é que eu conserto? Não é mais, não vou jogar fora a ideia. A ideia é como é que eu conserto.
Ele sabia que isso tinha que dar errado, porque essa função que eu tinha definido, se ela desse certo, ela seria sobrejetora e injetora, ela ia ser uma maravilha, ia ser o paraíso do paraíso. E já tinha demonstrações anteriores que uma função sobrejetora do intervalo 0,1 no quadrado, eles já tinham funções sobrejetoras. O Cantor tinha provado que eles tinham a mesma cardinalidade, mostrando uma função sobrejetora. Então já existia uma demonstração feita por um cara de sobrenome Neto, por incrível que pareça, dizendo que se a função é sobrejetora, ela não podia ser contínua. Tá? Se ela fosse sobrejetora, se ela fosse uma bijeção, ela não podia ser contínua. Eu não sei qual a técnica que o cara usou, fui atrás do artigo original, é um bloco de texto em alemão, desencanei, alemão não está no meu zoológico, dançou, ficou difícil. Mas como é que o Peano resolve esse problema? E aí eu vou tratar a coisa dessa maneira, não vou mais tratar a coisa de qual a função que ele inventou. Não. No meu zoológico, a função que o Peano inventou é essa, só que arrumada. Ele resolveu esse problema. Como ele resolve esse problema? Tá? Então, só para dar alguns elementos, eu vou voltar um pouquinho lá no texto do Peano, só para indicar algumas coisas. Na primeira página do texto dele, voltei demais, né? Está aqui. Primeira página do texto dele começa, depois da introdução, adotemos como base de numeração o número 3. Então nós vamos trabalhar na base 3. Por que ele vai trabalhar na base 3, o cacete? Isso é uma coisa que eu odeio sair da base 10. A base 10 é bonitinha, estou acostumado, eu sei que é porque eu raio de base 3. Base 3, se muda de base, muda para base 2, meu. Não, ele mudou para base 3. Mas tá bom, vamos lá. E aí ele começa a fazer uma brincadeira com esses dígitos. Ele cria um operador aqui, não sei o que, e depois ele faz uma sequência que, no fundo, deixa eu ver se tem aqui. Onde vai? Desculpa, está aqui mesmo. Aqui ele faz a sequência mais ou menos como eu escrevi lá, trocando não sei o que. Eu vou apresentar para vocês com um linguajar um pouquinho mais moderno, ou pelo menos menos desfocado do que esse francês aí, tá? Qual é a brincadeira que ele fez? O que ele fez foi o seguinte. Desculpem, aqui. Aí. Se a gente trabalhar na base 3, só tem 3 algoritmos, 0, 1 e 2. Então, só para deixar claro, tá? Quando a gente trabalha na base 3, qualquer número passa a ser escrito, então, com uma sequência de dígitos, 0,1, A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Só que cada um desses números ou é 0, ou é 1, ou é 2. E isso vira, na realidade, a soma formal, para i de 1 até infinito, do número AI dividido por 3 elevado a i. Isso é que significa trabalhar na base 3. Então a gente ainda está com sequências, com séries, tudo bonitinho, não mudou nada. Tá? Para quem nunca trabalhou com outra base que não seja decimal, não muda nada, só muda os dígitos que você põe ali. Curiosamente, tudo isso funciona. Para quem nunca viu, é uma experiência bonita de entender mudança de base. Apesar de eu não gostar muito de fazê-las, elas são interessantes. Mas base 3 permite uma coisa interessante, que são algarismos pequenininhos. Tá? E ele define uma operação. Então eu chamei essa operação de estrela, elevar a estrela, só porque me deu na telha. Então o 0, quando eleva a estrela, dá 2. O 1 elevado à estrela é 1 mesmo, e o 2 elevado à estrela é 0. Além disso, a gente vai iterar essa coisa. Então fazer elevar a estrela elevado à estrela. Obviamente, quando você fizer k elevado, e o k é 0, 1 ou 2, elevado a n vezes a estrela, você vai fazer isso aqui. Se você olhar para o que está acontecendo, só vai ser importante se o n é par ou ímpar. Se o n é par, a estrela vira a identidade, e se o n é ímpar, acontece exatamente isso que está aqui. Tudo bem? E aí ele foi lá na bucha e definiu a função dele desse jeito. Desse jeito escroto aqui. Pega esse cara, põe os números ímpares aqui, só que agora alterados pela estrela, levando em consideração o que aparece nas posições anteriores ao número do outro lado. Então ele brinca de pular de um lado para o outro. Mas se você olhar o que ele está fazendo aqui, é o mesmo que eu tinha feito antes. Só que agora um milagre acontece. Quando você aplica a sua função numa coisa, observe que o 2 aqui faz o papel do 9. Então, 0,11222 é a mesma coisa que 0,12. Porque o 2 aqui faz o papel do 99999. Quando você aplica, você faz essa conta escrota aqui, dá 0,1, 0,1. E se você aplicar no 0,12, que é o mesmo número, faz a conta escrota, dá 0,1, 0,02222. Só que 0,02222 é 0,1. Então ele consertou aquela função. No braço, assim.
Ele ainda mostra no artigo, não vou nem mostrar, porque para mim, como eu disse, para mim é aquela função anterior. Ele ainda mostra que se o número não tem essa sequência infinita de 2 ou de zeros, a função funciona super bem e é injetora, inclusive, naquela situação. Funciona bem. Só que nesse caso, fica explícito que ela não é injetora. Se você pegar esse ponto, 0,0100, que é bem diferente dos de cima, ele tem a mesma imagem que os de cima. Ele ainda discute que se você pegar no contradomínio, se você olhar para os caras que estão duas coordenadas, a pré-imagem deles pode ser um número, 2 ou 4. E acabou. Essa é a cardinalidade da pré-imagem de cada ponto. Bonitinho assim. Tá? O que eu aprendi com isso? Qual é a brincadeira? Qual é a parte que realmente me conquistou nessa história? E agora eu vou fazer filosofia. Não vou nem mais falar de matemática. É que, por alguma razão estranha, em 1891, o Hilbert publicou isso. Aqui, David Hilbert. O cara, inclusive, foi o primeiro nome dele. Se vocês olharem lá no piano, está G. Piano. O Hilbert não, ele tem o direito de pôr o nomezinho dele inteiro. Na verdade, estou brincando, que não é o mesmo periódico, então provavelmente não tem as mesmas regras editoriais. Tá? Mas o Hilbert fez um desenhinho. E fez esse bloco de texto em alemão, que eu nem tentei traduzir, para ser sincero. E só tem 2 páginas o artigo do Hilbert. Aí depois, procurando nos comentários posteriores, eu ouvi um comentário do tipo, não, porque o primeiro a fazer uma curva de piano foi o piano em 1890, mas logo depois o Hilbert publicou um artigo com uma visão muito elegante, uma construção muito elegante de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, puta que pariu, isso aqui não é elegante nem fudendo. Que me desculpe, o piano fez um troço elegante. O piano fez um troço, para mim, visual. Apesar de ser álgebra pura, é visual o que ele faz. Eu entendi perfeitamente o que ele fez, o meu zoológico ficou preenchido, pus um objeto lá, e fiquei puto que o Hilbert aqui, não vou dizer ganhou a fama, mas o método que ficou conhecido é o do Hilbert. A tal ponto que eu não encontrei, na minha busca, nada que não fosse esses desenhos aqui, quando falo em curva de piano. Esses troços aqui. Que, sinceramente, não me convence que aquilo vai dar sobrejetor nem a pau. E depois que eu li o do piano, eu falei, não vou nem me preocupar em entender como é que isso aqui vai dar sobrejetor. Vou ficar com o piano, que pelo menos eu entendo perfeitamente o que ele está fazendo e entendo perfeitamente a ideia que está por trás. É uma função trivial, você pega a sequência de números, quebra em 2 sequências, e pronto, você tem um ponto. Ainda no texto do piano, ele, no finalzinho dele, está aqui a brincadeira, aqui ele vai, só para comentar um pouquinho o texto do piano, que vale a pena ler, se você conseguir ler francês, vale. E se você estiver aprendendo francês, vale mais ainda, porque ele usa um francês bem elementar. Tá? Acho que ele não é francês, ele é italiano, então escrito em francês dele é um francês bem simples. Então vale a pena ler. Ele faz aquela operação que eu comentei, aí ele define as sequências, aqui embaixo ele define a sequência, então aqui ele explicita, e aí ele sai provando que o valor está colocado, e aí que números diferentes, representados da mesma maneira, vão ter a mesma imagem, e para os outros números ele ainda diz que a correspondência é simplesmente perfeita, bonitinho. Não tem. E aqui ele define, está aqui uma função que termina com 222, papapá. E na terceira página, que ele já matou o assunto, na terceira página ele vai brincar ainda com a demonstração de que dá tudo certo, e aí ele vai brincar falando que dá para fazer isso em coisas de dimensão maior. Você pode fazer isso, na realidade, para o cubo. Por que eu quebrei em 2 sequências, a sequência dos dígitos? Por que eu não quebro em 3? Pego os 1, 3, 6, 2, 4, não sei o quê, e vou de 3 em 3. E ele diz que você pode fazer isso, na realidade, pode fazer maior, e ele ainda brinca dizendo que se você quiser mudar a base também, a brincadeira que ele fez dá para fazer com outras bases também. Então tem toda uma construção. Aqui está a sequência que ele fez para o caso tridimensional. Aqui estão os expoentes que vão aparecer lá na minha estrela, aqui estão os expoentes que você vai ter que usar no caso tridimensional. E aí ele brinca dizendo, aqui ele comenta que já foi feito, onde ele fala que o cara tinha provado que a função não podia ser, uma função bijetora não podia ser contínua, então a função necessariamente não é bijetora, e aí ele comenta sobre o número de pré-imagens que tem, que é 2 ou 4, e tudo bem, e termina o artigo dele desse jeito. Bem, o que eu tinha para falar para vocês era isso, gente. Falei pouco, acabei até antes do tempo que eu tinha dado, mas era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, Daniel. Eu já vou abrir para perguntas, mas eu só queria já dar uma sugestão. Você tem mais um exemplo no seu zoológico que você acabou de apresentar uma função contínua que não é função. Boa. Certo, tipo... Genial isso. Gostei. Abriu uma jaula nova. Surgiu junto ali, nós dois. Mas ele fez uma função contínua que não é contínua. E a contínua pela definição, assim, bonitinho. Só ela satisfaz a definição de função contínua, mas só não é a parte de função. Perguntas? Não? Qual é o anel que tem uma unidade, mas o subanel não tem uma unidade igual? 16. 16? 16. Qual é o subanel? 024. 024, é verdade. Ah, legal. Abriu a sua jaulinha, pôs lá. Abriu minha jaula. Os divisores por zero fazem um estrago. Né? Ele tem divisor de zero, então faz uma desgraça. O fato de não poder inverter é que destrói a unicidade. Outra pergunta. Por que teve que ir para 3? Não daria para fazer com 2, com base 2? No texto dele, ele comenta que dá para fazer com outras bases, mas ele pega bases de 3 para cima. Na base 2, eu não sei se daria. Porque na base 2, meio que falta estrutura para você fazer aquela ação. Eu não tentei, para ser sincero. Eu não sei se dá para fazer na base 2. É porque ele dá uma comutada no negócio, acho que ele precisava de um espaço, né? Ele dá uma comutada. Deixou parado e o outro ele mexeu. Exatamente. Ele precisa de alguém que não aparece nessas sequências, na verdade. Porque o 1 é uma sequência que não dá problema. Infinitos uns, uma sequência binária, infinitos uns, você não precisa se preocupar. A representação é única de infinitos 1. Agora, infinitos zeros e infinitos 9 não é única. Você troca uma pela outra. Então, no fundo, é isso. Eu não sei como é que vai ficar no caso do 2. Talvez no 2 todo mundo tem dupla representação. Né? Mas talvez dê para resolver isso, não é um problema. Não sei. Não tentei também. Tá? Porque quando eu li isso aí, na realidade, meu objetivo era só preencher, literalmente, só preencher a minha jaula. Eu queria entender a curva de piano. Tanto que, na minha compreensão, pega a sequência de números, quebra em 2. E depois arruma para virar função. É assim que eu entendo. O arruma, eu só fui ver os detalhes, para você ter uma ideia, na hora que eu estava preparando a palestra, porque eu nunca tinha feito os detalhes. Eu falei, não, preciso ver os detalhes agora para apresentar como é que ele arrumou. Valeu. Mais alguém? Obrigada, professor. Só quero fazer um comentário rápido, que eu não sou matemática, mas eu entendi tudo e achei muito divertido. E é uma daquelas coisas que me faz me arrepender de não ter feito matemática. Sempre dá tempo. Quem sabe? Olha, o Fermat era juiz e fez muita matemática. Então, sempre dá tempo de fazer matemática. Acho que é isso. Vamos agradecer Mais novamente, perguntas? Daniel. Vamos ter mais? E aí, seguindo a nossa tradição, a gente tem o certificado laranja do seminário. Gostei, obrigado. E quando que é o próximo? Tem um ponto. Meio de maio. 20. Calculem aí 20 e poucos que dá uma sexta-feira de maio, deve ter o próximo seminário. Está na página, não precisa fazer a conta. Tá certo? Então, obrigado, pessoal.